Nós vamos iniciar esses momentos, mas vamos ficar de pé e vamos orar. E na sequência vamos ler a palavra de Deus. Ore comigo. Senhor, nós te louvamos por esses momentos tão especiais aqui na tua presença. Momentos para louvar o teu nome, para adorarmos o teu santo e maravilhoso nome. Momentos, ó Deus, que queremos sentir a tua santa e bendita presença e nos derramar diante do teu altar. Ó Espírito, fala conosco nessa noite através da palavra, para que nós possamos sair daqui, Senhor, ainda mais próximos de Ti, cada dia mais ligados a Ti, Senhor, porque esse é o nosso objetivo de vida, é estarmos continuamente na Tua presença, para Te honrar e para Te glorificar. Espírito de Deus, fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos ler a Bíblia, Mateus capítulo 3, a partir do versículo 13 até o 17. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, Evangelho de Cristo, escrito por Mateus, capítulo 3, a partir do versículo 13 até o 17. Ouçam a palavra. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus, descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém? Os amados, podem sentar-se. Irmãos, nós precisamos entender algo. Aquilo que é mais importante na vida do ser humano, mais importante na tua vida, mais importante na vida de qualquer ser humano sobre a face da terra, chama-se Jesus Cristo. Jesus, ele é superior a todas as coisas. E quando nós olhamos para Cristo, e quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, eis que é produzido algo que nós não conseguimos entender, você não consegue entender, e ninguém nesse mundo consegue explicar. Acontece algo chamado salvação. A salvação, irmãos, é a bênção do Senhor para as nossas vidas, uma bênção tão preciosa, mas tão marcante a ponto de ter preço de sangue. Oh, glórias! Mas não é o sangue de qualquer pessoa, é o sangue do Filho de Deus, é o sangue do Todo-Poderoso, é o sangue de Jesus. E é através do sangue de Cristo, irmãos, que nós somos chamados para uma grande e transformadora jornada. É uma jornada que nos levará a um final, a um ponto culminante chamado glória. No entanto, até chegarmos nesse ponto, nós teremos no nosso dia a dia uma vida de bênçãos, uma vida para testemunharmos com alegria, com prazer, com satisfação, uma vida para glorificarmos o Criador, uma vida transformadora, porque somos alcançados pela misericórdia de Cristo Jesus. E a palavra diz, amados, que aqueles que abraçam a Cristo como Senhor e Salvador, esses são envolvidos de uma forma poderosa pelo Espírito Santo de Deus. E a partir do momento que nós temos o Espírito Santo do Senhor, é impossível andarmos por um caminho diferente daquele que o Senhor tem proposto a cada um de nós. Como é que o Espírito Santo que nos dirige pode levá-lo por um caminho cheio de espinhos, cheio de coisas ruins, cheio de buracos, cujo final não é legal? Como o Espírito de Deus pode te conduzir por esse caminho? Portanto, quando nós temos a salvação, quando nós somos alcançados pela graça de Cristo Jesus, amados, Ele nos coloca numa jornada de santidade, de retidão, numa jornada que dia após dia vamos nos aproximando de Cristo, jamais distanciando do Senhor, mas vivemos num objetivo, dia após dia, estarmos mais próximos do Todo-Poderoso. No entanto, estes que alcançaram e foram alcançados, alcançaram a graça,
e foram alcançados pelo Senhor. Eles têm uma obrigação nas suas vidas. Não é facultativo, não é uma opção, mas é uma obrigação. E a obrigação, amados, é descer às águas. Para quê? Ao sair das águas, como fizeram hoje os amados, eles saiam com uma bandeira erguida dizendo: eu sou do reino de Deus, agora eu sou cidadão dos céus, não mais sirvo a este mundo, não mais ando neste mundo, aqui estou como forasteiro, porque hoje eu tenho a identidade de Cristo Jesus. Oh, glórias! E pode sacar do bolso aquela identidade dizendo: eu sou o cidadão do reino celeste, e jogar sobre a mesa e mostrar para todos aqueles que porventura contestarem a tua fé. E isso acontece, amados, à luz da palavra de Deus, a partir do momento que as pessoas que aceitam a Cristo como Senhor e Salvador são alcançados pela graça do Todo-Poderoso, descem às águas e, a exemplo de Cristo Jesus, são levados a desenvolver uma vida ministerial para a honra e para a glória do próprio Cristo Jesus. Amém? Nós sabemos que Cristo não tinha pecado. Nós sabemos que Cristo Jesus, gerado pelo Espírito Santo de Deus, nasceu santo, nasceu puro. Portanto, ele não tinha a obrigação de descer às águas. Não, Jesus não tinha essa obrigação. A palavra diz, amados, que Jesus era santo desde a sua concepção. E continua, era relacionado aos dias que Jesus esteve sobre a face da terra. Continua santo. Glórias a Deus por isso. No entanto, amados, era preciso que o seu exemplo ficasse nítido para todos os seus seguidores, para todos aqueles que abraçassem a Ele como Senhor e Salvador. E Ele nos dá o exemplo maior mesmo sem a necessidade de descer as águas, mas Ele procura João Batista, oh glórias, que estava naquela região, amados, ali no Jordão, batizando todos aqueles que ouviam a mensagem de salvação proferida por João. E esses desciam às águas e eram batizados. E eis que Jesus chega naquele lugar. E João Batista olha e ao longe enxerga Cristo Jesus. Certamente uma pequena ou grande multidão ou acompanhava e olhava para aquela pessoa e falava: mas é o Messias, é Jesus. Não sou digno de estar nem mesmo na presença dele, quanto mais de batizá-lo. Oh, glórias! E Jesus chega até João Batista e fala que era preciso descer às águas. Amados, se Jesus nos deixa esse exemplo, é para que todos nós possamos fazer da mesma forma. Jesus fez como também um ato de submissão. Ele mostrava que era submisso à vontade do Pai. Era uma declaração de submissão ao Todo-Poderoso, porque o Senhor Deus o havia instruído a fazer desta forma. E este exemplo, amados, ele é um divisor de águas na vida de Cristo e certamente na vida de todos aqueles que descem às águas. Haja vista que, a partir daquele momento, Jesus inicia o seu ministério, oh glórias, ministério que culminou com a nossa salvação. Aleluias. Amém? O batismo de Jesus revela o caminho da obediência. Quero chamá-los a atenção para o versículo 15. Ouça só o que está escrito. Mas Jesus respondeu a João Batista: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João Batista o admitiu. Glórias a Deus. Amados, Jesus está ali no Jordão e fala para João Batista que era preciso que ele passasse as águas. Oh, glórias! João Batista olhava para Jesus e não queria de forma alguma fazer tal. No entanto, Cristo mostra que era necessário que houvesse obediência à vontade de Deus, obediência à vontade daquilo que Deus tem determinado. Era preciso que a vontade do Senhor se cumprisse na vontade de Cristo, na vida de Cristo, também neste aspecto. E Jesus, amados,
ele assume a sua missão redentora. Jesus, amados, desce às águas. Jesus mostra que ele veio com uma missão especial, uma missão de restauração, uma missão para fazer que o nome santo de Deus fosse cumprido. E ele nos ensina o princípio da obediência. Oh, glórias! A vida do servo de Deus é marcada pela obediência. Aqueles que vivem na desobediência, estes não são servos de Deus. E eu quero chamar a atenção com uma palavra dura que dói no coração da gente. Mas, se você neste momento fizer uma análise da tua vida e encontrar a desobediência como algo marcante na tua vida, você não é de Jesus. Não é. Corra o quanto antes para acertar-se com o teu mestre. Até então você está vivendo longe do Senhor. E Cristo Jesus, ao descer as águas, ele mostra a necessidade, irmãos, que estejamos sempre atentos à vontade do Senhor, atentos àquilo que Deus quer, cumpramos a vontade, que nós estejamos dispostos a cumprir a vontade do Senhor em todos os aspectos, mesmo que aos nossos olhos nós concluamos que não seja necessário. Aos nossos olhos, Jesus descer as águas não era necessário. Aos olhos de João Batista, batizar Jesus, não era necessário. E certamente muitos daqueles que estavam ali também não enxergavam uma necessidade de Jesus passar pelas águas. No entanto, esta era a vontade do Senhor, esta é a vontade de Deus. E Ele nos ensina, irmãos, que a obediência aos princípios do eterno fazem parte da vida daqueles que amam a Cristo Jesus. É um dos sinais. Se você quer saber, mais uma vez, se você quer ter certeza se ama ou não Cristo Jesus, veja se há um princípio de obediência à vontade do Eterno. E, de uma forma drástica, triste e bem explícita, se você concluir que a tua vida é marcada pela desobediência, prepara-te, porque o que te aguarda logo, não vai demorar muito tempo. A todos que estão aqui, sei lá, para as crianças, no máximo 100 anos e sendo bondoso com elas. Mas, um período inferior para quase todos que estão aqui, hão de apresentar-se ao Senhor e hão de ver que Deus é justo e com Ele não é possível brincar. Esta é a grande realidade da palavra. Precisamos estar atentos e cumpramos a vontade e observemos a vontade do Eterno e que assim, amados, possamos expressar através do batismo que somos verdadeiramente de Cristo Jesus. Vale ressaltar, irmãos, que o batismo não é algo apenas religioso, um ato religioso. É um mandamento de Deus para todos aqueles que o abraçam como Senhor e Salvador. É mandamento do Senhor. Não é facultativo, é mandamento, é compulsório. Servo de Deus, que não passa pelas águas, está em desobediência. E isso é muito sério. Jesus é o exemplo maior. Amém? Mas tem mais. O batismo de Jesus abre o caminho para uma vida cheia do Espírito Santo. Oh, glórias! Versículo 16, ouça com atenção. Batizado Jesus, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba sobre ele. Amém? Amados, é impossível para nós imaginarmos este momento. Esse momento certamente foi único, espetacular, magnífico. Até porque na sequência vem a voz do Senhor. Mas aqueles que estavam ali contemplaram como pomba, não necessariamente uma pomba, mas algo como uma pomba descendo sobre Jesus. A pomba, irmãos, era um símbolo de coisas boas, de pureza, de obediência, de humildade ali em Israel. A pomba tinha uma grande representação para aquele povo. E eles, quando viram aquele momento espetacular, extraordinário, eles compreenderam que era o Espírito Santo do Senhor que descia sobre o Mestre Jesus. Amados, é interessante isto.
Haja vista que muitas vezes nós estamos vivendo de uma forma totalmente aleatória. Aquela forma solta. Estamos assim, sei lá como é, como se estivéssemos numa rede instalada, armada, debaixo de dois coqueiros, só olhando para o céu e vendo ali aquela... Não, irmãos, esse retrato não se aplica à vida do servo de Deus. O servo do Senhor descansa não em redes, mas descansa em Cristo. O servo do Senhor tem como objetivo de vida satisfazer aquele que o comprou, aquele que o chamou, aquele que desceu às águas para mostrar que o seu reino estava sendo estabelecido, que seu ministério estava sendo estabelecido. O Senhor desceu às águas para que você fosse uma nova criatura, para que você fosse cheio do Espírito Santo, para que você deixasse se mover pelo Espírito de Deus, e aqueles que possuem o Espírito de Deus andam segundo Deus. Não há como ser diferente, irmãos, não há como ser diferente. Nós vivemos dias muito loucos, dias complicados, dias, sei lá como, totalmente desconstruído em todos os aspectos, e nós temos visto que muitos que se dizem servos do Senhor vivem soltos, como se não tivesse dono. Vivem soltos sobre a face da terra. Fazem o que dá na telha, faço assim, não tem nada, eu posso ir aqui, não sei o quê. Mas você não é crente? Não sou crente não, só sou frequentador de igreja. Não sei o que mais. Oh, misericórdia, você não tem o Espírito de Deus. Não tem, gente. A palavra diz, amados, que Jesus desceu às águas. Na sequência, após levantar-se das águas, eis que o Espírito Santo de Deus desceu sobre a vida de Jesus para transformá-lo completamente todos os seus dias sobre a face da terra. E assim foi com todos aqueles que amaram a Jesus. É só ler a Bíblia. Você há de encontrar um Paulo cheio do Espírito Santo até os seus últimos dias. Um João preso, mas tendo a visão do Apocalipse, vendo o céu cheio do Espírito Santo de Deus. Um Tiago que morreu por amor a Cristo. E todos os demais discípulos que de uma forma ou outra foram martirizados, porque receberam o Espírito Santo de Deus. E não tiveram a oportunidade de voltar atrás. Eu quero ser taxativo. Aqueles que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, estes não têm a oportunidade de voltar atrás. Graças a Deus por isso. Não retrocedem. O Espírito de Deus que habita no coração do servo de Deus, este Espírito testifica a estes que não é bom retroceder, porque retroceder é morte. Retroceder é inferno. Retroceder é condenação eterna. Retroceder é estar debaixo do castigo do Senhor. E o Espírito Santo de Deus testifica essa realidade. Não é o caso de Cristo Jesus, já que ele veio exatamente para estabelecer essa oportunidade, nos conceder essa oportunidade de hoje podermos testemunhá-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Oh, glórias! Amados, a Bíblia diz que Jesus foi ungido pelo Espírito Santo, um sinal visível da sua capacitação divina para o ministério. A partir desse momento, Cristo Jesus, ele inicia seu ministério de aproximadamente 3 anos sobre a face da terra. E Jesus fez coisas magníficas, extraordinárias, coisas grandiosas. João diz, se todos os sinais fossem escritos, não caberiam sobre a face da terra os livros. Oh, glórias! Não necessariamente dessa forma, apenas uma figura de linguagem. Isso quer dizer que Jesus fez tantos sinais que era quase impossível registrá-los. E ele diz, Jesus fala, que sinais maiores nós faríamos em seu nome. Oh, glórias! Mas para que isso aconteça, é preciso que tu sejas a exemplo de Cristo, cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Amados, a Bíblia diz que Jesus desceu às águas. Isso dá-nos a entender que ele entrou no Rio Jordão. A palavra batismo significa imergir, amém? Mergulhar.
Oh, glórias! Portanto, Jesus mergulhou com João Batista nas águas do Jordão. E ao sair, ele saiu. Oh, glórias! Ao levantar-se, a oportunidade de fazer a obra que Deus havia confiado a ele. E diz a palavra que o Espírito Santo do Senhor desceu sobre a sua vida. Assim é preciso que seja a nossa vida, irmãos. Aqueles que são de Cristo, descer às águas é um divisor de águas. Quase uma redundância. Você desce às águas, mas a tua vida tem um antes e um pós. Antes e pós. O antes, talvez marcado pelo pecado que é comum àqueles que não têm Cristo Jesus. O pós, marcado pela glória do Senhor, pela presença do Espírito Santo do Senhor, por ter prazer, alegria, satisfação em fazer a obra de Deus, por testemunhar de Cristo. As pessoas vão de olhar para aqueles que desceram as águas e apontarão o dedão e falarão: estes são diferentes, são seguidores de Cristo Jesus. Apontarão a presença de Cristo sobre as suas vidas. Mas aqueles que não possuem o Espírito Santo de Deus, o capeta, olha, o capeta, irmãos, o capeta, como diz o povo, é sujo. Ele não é sujo, ele é a própria imundícia. Mas o capeta é sujo. A pessoa que anda, que frequenta uma igreja, ou já foi crente, ser crente não é ser servo de Deus, viu, irmãos? Tem um diferencial. O capeta tem maior prazer em humilhar o cara. Já notou isso? O capeta chama os amigos da pessoa e vai lá, mexe com ele lá, vai. Dá uma futucada nele assim. Ah, você não é crente? Você não faz isso? Mas você não é crente? Ah, você não é crente? Você não é da igreja tal? O capeta, irmãos, ele dá uma rasteira no camarada e depois tira sarro, goza, enfim, da cara daquele que perde a presença do Senhor. O capeta é sempre dessa forma. Ele não te dá paz e ele está te esperando. Não no inferno, porque o diabo não mora no inferno, mas no dia eterno serão jogados no lago de fogo, tanto o diabo quanto os seus seguidores. Portanto, tenha cuidado. Jesus abre um caminho para que você seja cheio do Espírito Santo. Amém? E o testemunho maior é que ele desceu as águas para que nós possamos observar o seu exemplo e vivermos em conformidade com a sua santa e bendita vontade. 3, ouça ainda, tem mais. O batismo de Jesus afirma a identidade de filho. Versículo 17. E eis uma voz do céu que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem me alegro, em quem tenho prazer. Oh, glórias! Amados, mais uma vez, estava aquele povo às margens do Rio Jordão. Primeiro, um sinal diferente. Algo como uma pomba desce sobre Jesus. Depois, uma voz rompe os céus. E certamente, como um trovão afirma: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Amados, aqueles que são de Cristo Jesus têm a sua identidade confirmada por Deus. Oh, glórias! Aqueles que são lavados e purificados no sangue de Cristo Jesus, estes, eu posso falar desta forma, carregam no bolso um passaporte. Um passaporte. Pátria, reino dos céus. Oh, glórias! Maravilhoso, não é? Você já tem o seu passaporte? Todos têm um passaporte. Todos vocês que estão aqui, esses que vão de ouvir essa palavra no futuro, você também tem um passaporte. Todos nós temos. Só que uns têm reino do inferno como pátria e outros reino dos céus, reino de Deus como pátria. Todos nascem, por incrível que pareça, isso é assustador, mas todos nascem com um passaporte, cuja nacionalidade, reino dos infernos, reino das trevas, ou qualquer outro nome que você queira inventar, e ou citar para o reino das trevas. Mas só Jesus pode te resgatar.
Só Jesus pode mudar a tua nacionalidade, só Jesus pode transformar a tua vida, só Jesus pode tirar do caminho da perdição, só Jesus pode te conceder um passaporte novo, só Jesus pode mudar a tua identidade, só Jesus pode transformar a tua vida, só Jesus pode restaurá-lo, só Jesus pode lavá-lo, pode purificá-lo, só Jesus pode transformar o teu coração a ponto de fazê-lo a habitação do Espírito de Deus. Só Jesus é o caminho, só Jesus é a verdade, só Jesus é a vida, só Jesus é o mediador, não há outro mediador a não ser Cristo Jesus, só Jesus está na porta dos céus, porque na verdade Ele é a porta. A palavra diz que Jesus é a porta. Não existe uma porta alternativa, uma portinha pequena, escondidinha lá por trás para você entrar no céu. Não existe. Não existe alguém que vai te dar uma forcinha diante de Deus. Ó Deus, dá uma forcinha, ó Deus, olha para Ele, é gente boa, não sei o quê, aquela coisa toda. Todos pecam, não existe isso, porque Jesus é justiça, Jesus conhece teu coração, Jesus sabe quem é você, Jesus sabe quais são os teus planos. Oh, misericórdia. Jesus sabe quais são os teus planos. Talvez seja plano de morte. Você não quer ir para o céu. Teus atos, ações, você não quer ir para o céu. E não vai. Mas a palavra diz, amados, que o Senhor olhou dos céus e Jesus saiu das águas. E todos ouviram uma voz afirmando: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Será que o Senhor Deus fala a mesma coisa a teu respeito para Satanás? Você lembra de Jó? Jó é um exemplo magnífico. Eis que Satanás estava mais uma vez de bobeira, tentando enganar as pessoas e levá-los para as trevas. E diz a palavra que ele depara-se diante de Deus, e numa conversa, sei lá o que aconteceu, mas numa conversa entre esses dois senhores, um senhor das trevas e outro todo-poderoso, eis que surge o nome de Jó. Eis que surge o nome de Jó. E o Senhor falou: meu servo fiel. Meu servo fiel. Jó, conhecido por Deus. Você é conhecido por Deus? Conhecido com certeza. Mas a exemplo de Jó pela fidelidade, a exemplo de Jesus pela fidelidade, ou conhecido por Deus pela desobediência, porque é um traidor da pátria celeste? Olha, o negócio é complicado, hein? Está caminhando numa direção oposta à vontade do Eterno? Nós precisamos estar atentos, porque o diabo sabe quem é você, mas Deus também sabe, e Deus quer que você esteja com Ele. E o Senhor quer falar a teu respeito: filho amado, no qual eu tenho prazer. Amém, amados? Oh, glórias! É difícil ouvir essas coisas, não é? Mas também é difícil falar. Não é fácil, porque é uma mensagem que o povo não quer ouvir. Mas se você não ouvir a mensagem de Jesus, no céu você não entra. Não há outra forma. Amém? E nesse texto vemos que Deus declara que Jesus é o Filho amado. Oh, glórias! Deus declara seu amor para com Cristo. Deus declara o seu zelo para com o Senhor. E esse mesmo amor, esse mesmo zelo, ele é extensivo a cada um de vocês, a cada um de nós, porque somos feitos um em Cristo Jesus. A graça que alcança Cristo é a mesma graça que nos alcança. O zelo de Deus para com Cristo é o mesmo zelo para com as nossas vidas. O poder derramado sobre Jesus é o mesmo poder derramado sobre nossas almas. O zelo, o cuidado, a salvação de Cristo Jesus nos alcança, porque é a manifestação do poder, da grande graça do Eterno para com as nossas almas. E o Senhor quer mudar a nossa identidade. Se ainda não mudou a tua, corra para os braços de Cristo, corra enquanto há tempo, porque a Bíblia diz que hoje é o dia oportuno, amanhã pode ser tarde demais, e depois que é tarde demais não tem jeito. Bota isso na tua cabeça, vivente. Dias atrás, amados,
Eu não gosto muito de contar historinhas, não, mas eu acho que essa é pertinente. Dias atrás, ali na Índia, embarcaram quase 300 pessoas em um avião. Quase 300. Todo mundo feliz, fazendo selfie, mandando recadinho para a família, estou embarcando, estou chegando logo, logo. Olha, estamos aí. Aquela coisa toda. Voaram 30 segundos e encontraram com o Deus deles. Veja como são as coisas. Assim é a vida da gente. É assim. 30 segundos. Antes, cheios de planos. Talvez iam rever familiares, trabalho. Todo mundo alegre, turismo, essas coisas todas. Todo mundo feliz. 30 segundos foi o suficiente para aquele avião cair. E todos, não sei como Deus livrou. Mas todos os demais, sem contar aqueles que estavam no chão, foram alcançados e morreram sem saber por quê, nem que iam morrer naquele dia, naquela hora e daquela forma. É mais sério do que parece. Há uma probabilidade grande que muitos, um percentual quase maciço, não tinham a identidade, o passaporte do reino celeste. Você tem o passaporte do reino celeste? Irmãos, leva isso a sério, leva. Leva isto a sério, porque é mais sério do que parece. É mais sério. Mas hoje eu quero tirar o sono de alguns. Às vezes é preciso tirar o sono de alguns. Você sabe o que é o inferno? Talvez você esteja com o teu passaporte ainda o emblema do inferno. Quem sabe, não é? Mas você sabe o que é o inferno? O inferno é um lugar de sofrimento, gente. É um lugar de sofrimento sem esperanças, sem expectativas de uma mudança. Eu sei que nós não conseguimos entender isso. Eu também não consigo entender, sou bem sincero a vocês. Eu não consigo entender o que é sofrer uma eternidade. Aliás, a eternidade, não é uma eternidade. Sofrer a eternidade. Eu não sei o que é isso. Porque a minha vida é marcada por dias, por tempo. Mas da mesma forma que muitos passarão a eternidade no sofrimento sem fim, aqueles que abraçaram Jesus como Senhor e Salvador e seus passaportes foram alterados, milagrosamente alterados. Possui agora não uma dupla cidadania, porque a anterior foi rasgada, foi apagada. Possui agora uma cidadania reino celeste, cidadão do céu. Oh, glórias! Esses estarão na glória por todo sempre, honrando, louvando, exaltando o Criador. Para aqueles que possuem ainda o passaporte das trevas, aí sem enfadonha, é horrível, né? Já pensou? Você está no céu, só cantando, louvado seja Deus, santo, 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 e outras coisas magníficas. Ah, deve ser horrível, não é? O céu, misericórdia, quem vai aguentar o céu? Isso é comum, esse tipo de pensamento é comum aos cidadãos das trevas. Fique atento. Porque a Bíblia diz que o céu é magnífico demais até para ser expressado. Nós não sabemos como nos expressar em relação aos céus de tão marcante e tão maravilhoso que é. Amém? Mas Cristo Jesus, amados, desceu às águas, ele batizou-se e a palavra do Eterno, a palavra de Deus, atestou a identidade de Cristo como Filho de Deus, como Filho do Senhor. E é isso que Deus quer fazer a cada um de nós, que sejamos pertencentes à família da fé, à família do Senhor, que sejamos do Todo-Poderoso. Oh, glórias! E finalizando essa palavra que deixou todo mundo caladinho, ninguém fala nada. Oh, misericórdia, meu Deus! É preciso entendermos que Jesus é o exemplo de obediência. Da mesma fé que Jesus obedeceu a Deus, nós temos, amados, nós temos que obedecer ao Senhor, mesmo que isso nos custe renúncia completa de todas as coisas.
E eu quero falar para você o seguinte: é melhor você ser um errante sobre a face da terra, morando ao relento, sem nada para comer, da pior situação possível, em termos de saúde e outras situações mais, mas ser servo de Deus, do que possuir o melhor dessa terra e não ser servo do Senhor. Lembra-se do Lázaro? Mas estava o rico sentado à mesa e Lázaro. E eis que o rico tinha o melhor, aquela mesa farta, e caía apenas as migalhas que Lázaro comia. Onde é que Lázaro está hoje? Sabe onde está? Na glória. E o rico, sabe onde ele está? No inferno. Eu não creio que aquilo seja apenas uma historiazinha, mas sim um fato real que aconteceu. Portanto, é preciso obedecer, irmãos. Obedeça ao Todo-Poderoso. Ainda, seja cheio do Espírito Santo do Senhor. Pague o preço para ser cheio do Espírito Santo. Leia a Bíblia, ore, jejue, busque, tenha prazer naquilo que é de Deus. Que a igreja não seja um peso na tua vida, mas que a igreja seja um lugar para você ainda mais aproximar-se do Senhor, louvando, aprendendo a palavra, em comunhão com os irmãos, buscando a presença do Senhor. Aqueles que são de Cristo têm prazer em estar congregados. Quem não tem prazer em Cristo Jesus, não tem prazer naquilo que é de Cristo. Se você não tem prazer naquilo que é de Cristo, isso significa que o Espírito Santo não está na tua vida. É simples assim. Amém? Ainda, e a nossa identidade? E a nossa identidade? Eu tenho a minha. Você tem a sua? Todos têm uma identidade, claro. Mas a minha, cidadão do céu. E você, qual a tua identidade? Não brinque, isso é mais sério do que parece. Tem peso de vida eterna. Peso de vida eterna. Amém? Seja cidadão do céu. Você é de Cristo? Passe pelas águas. Levante a bandeira do Senhor, a bandeira de Cristo. Mostre para a sociedade que você foi lavado e purificado no sangue de Cristo. E que aquilo que esse mundo tem a oferecer não mais enche a tua vida, não mais enche o teu coração. Porque hoje o teu prazer está na lei do Senhor, em meditar na lei do Senhor, em viver a lei do Senhor. Oh, glórias! Amém, amados? É possível dar glórias a Deus por essa verdade? Oh, bênção, aleluias. Vamos orar. Meu amado, muito obrigado, Senhor. Porque um dia Tu nos resgatou, nos tirou da perdição. Oh, meu Deus. E nos deu o exemplo de Cristo Jesus, que mesmo sem a necessidade de descer as águas, mas assim o fez, para marcar, Senhor, a sociedade, que era um novo tempo. Que assim seja também nas nossas vidas, que nós possamos, ó Deus, vivermos testemunhando que não somos mais segundo esse mundo, mas que vivemos uma nova realidade, em obediência, em observação à Tua palavra, cheio do Teu Espírito Santo, com uma nova identidade, Senhor. Desperta-nos para que nós possamos urgentemente buscarmos a Tua presença e vivermos segundo o Teu querer, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Amém, amados? Oh, bênção. Que tenhamos Cristo Jesus como exemplo master na nossa vida, em todas as áreas. Aleluias. Viva a vontade de Cristo Jesus. Mensagem 1406.